certo, peraí. Vou fazer agora certo. Vamos lá. Boa noite. Hoje, no nosso especial sobre psicologia, nós vamos explorar como a fenomenologia contribui para compreender as vivências humanas do sofrimento ao bem-estar. Nossa equipe está em campo para mostrar detalhes de uma pesquisa inédita no Instituto de Psicologia na USP. Acompanhe. Vamos descobrir como a alternância entre tristeza e alegria influencia a percepção da própria realidade. Boa noite, Clara, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre um estudo que analisou experiências humanas intensas de tristeza, angústia, alegria e tranquilidade. Participantes relataram situações como rompimento amoroso, perdas de entes queridos, doenças graves, demissões, além de conquistas como casamento, recuperação de saúde e sucesso profissional. E agora vamos ao vivo com a repórter Camille, que vai nos trazer um pouco sobre os resultados. Boa noite, Luana. Então, os resultados eles mostraram que há uma alternância constante entre os momentos de contrariedade e bem-estar. Ou seja, períodos de tristeza são frequentemente seguidos por experiências de alegria e realização e vice-versa. Durante momentos de bem-estar intenso, os participantes se sentiam plenos e em sintonia consigo mesmos e com o mundo. Vamos trazer mais informações com a nossa repórter Rejane. Boa noite, Clara. Então, já nas situações de contrariedade intensa, prevalecia angústia, restrição e dificuldade de compreender a própria existência. Outro ponto importante é que enfrentar dificuldade contribuiu para o amadurecimento pessoal. Mesmo quando os objetivos não eram alcançados, lidar com o sofrimento permitiu reflexão, atribuição de sentimentos a experiências de formas de superação. Carol, quais elementos permitem encontrar sentido na tua realidade durante o sofrimento? É uma pergunta até que é complexa de se responder assim. Eu pensei muito sobre ela, porque basicamente onde é que eu posso me apoiar para eu não desistir, né? E não tem como gerar uma reflexão sobre isso de uma forma que eu não tenha um olhar por todo a minha vida, né? Toda a minha individualidade, minha existência dentro disso. E pensei, e aí o que eu cheguei, né? Um pouco. Que a gente precisa ter um pouco um equilíbrio entre alguns pilares de autoconhecimento, de autorrealização, porque é uma busca, é um processo. Então, para mim, Caroline, eu me apoio muito, por exemplo, quando acontece, né, de algo assim, eu me apoio no meu cuidado que eu tenho com minha cachorra, que eu tenho que cuidar da minha cachorra. Eu me apoio no cuidado que eu tenho de ter com meu irmão, de cuidar do meu irmão. Eu me apoio no relacionamento que eu tenho com minha namorada. Eu me apoio no relacionamento que eu tenho interpessoal com meus familiares, né? Então, além dos meus familiares, o meu social, tô de cabeça cheia, eu quero jogar só um vôlei para me socializar e desestressar. Então, é um equilíbrio, é uma busca, porque, por exemplo, ter uma promoção desse autoconhecimento, por exemplo, tipo, descobrir que eu gosto de certo esporte, e isso é uma base para mim, é um seguro para mim, é algo que faz pesar para que eu não desista. Ciara, é possível perceber padrões comuns na forma como nós vivenciamos a tristeza ou a alegria? Sim, parece até que não, né? Mas eu trago comigo uma frase interessante de Machado de Assis, onde ele fala que a tristeza, ela é necessária à vida, porque as dores alheias nos fazem lembrar as próprias e são também um corretivo da alegria, cujo excesso pode gerar o orgulho. E aí essa frase, ela diz muito que
uma não pode existir sem a outra. São sentimentos completamente opostos, porque a tristeza, ela traz consigo aquela característica de perda de sentido, de vazio, de redução de possibilidades, enquanto que a alegria é um sentimento completamente diferente, ele amplia a nossa visão de mundo, nos mostra novas possibilidades, é um sentimento que ele é expansivo, só que um não pode coexistir sem o outro, né? Quem seríamos nós se não soubéssemos é, experimentar a tristeza? Talvez se não soubéssemos experimentá-la, não daríamos tanto valor para a alegria. E vice-versa, como poderíamos aprender as mais valiosas lições se não experimentássemos a dor, se não aprendêssemos com ela? Scarlett, como a abertura a múltiplas possibilidades de existência pode modificar a sua experiência de realidade? Eu vejo de duas formas, né? Eu vejo essa pluralidade de caminhos, onde a gente pode escolher opções, né? Eu tenho opções de caminhos para escolher, mas eu vejo também a dúvida, porque quando se tem opções, você pode levantar a questão. Se eu tivesse tomado esse caminho ou esse caminho. Então, para mim, existem essas duas vertentes. Ou é bom, porque tem mais opções, ou existe a questão da dúvida, né? De se eu fiz a certa ou eu fiz a errada em relação a isso. Giovana, existe diferença na percepção da realidade entre angústia profunda e bem-estar intenso? Existe sim. A tristeza profunda, sabe quando você se sente travada, que você não consegue responder, tomar decisões simples do dia a dia, que você se sente mal consigo, com todos ao seu redor, aquela coisa onde seu dia não flui. Então, essa é a tristeza profunda. Já o bem-estar é quando você se sente em harmonia consigo mesma, com tudo ao seu redor. É uma coisa que é oposta à tristeza, sabe? É quando você consegue tomar aquela decisão simples, é quando tudo no seu dia parece que tá assim mais leve. Então, existe sim essa diferença. Maria Fernanda, como a alternância entre a contrariedade e o bem-estar, ele pode influenciar a sua compreensão da própria realidade? Bom, de um modo pessoal, é uma perda de um ente querido que eu tive. Ai, gente, desculpa, é porque é difícil. Pode falar. Bom, reformulando. Essa perda para mim foi bem difícil, no qual era um ente muito próximo meu e de alguma forma me trouxe muito aprendizado, na perspectiva boa, porque foi uma pessoa do meu convívio familiar que me ensinou várias coisas, me demonstrou várias formas de ver a vida e daqui em diante eu levo como aprendizado ela no meu coração. Iraídes, de que maneira o envolvimento existencial ele afeta a sua percepção da realidade? De uma forma bem profunda, porque quando nascemos, tem um grupo de pessoas ali te esperando, com tanto mimos, tantos abraços e beijos, e ao decorrer você vai crescendo, esse grupo não está mais ali. Então você está sozinha, agora é você. E o fato de resolver as situações que vêm, isso é tão triste, porque muitas vezes não sabemos o que fazer. E esse fato de não saber o que fazer e ter que arcar com as responsabilidades, isso é muito cruel, isso é muito angustiante. Letícia, como você percebe a restrição ou a liberdade diante das situações de contrariedade e bem-estar? Bom,
quando eu estou em uma situação de restrição, né, eu sinto que eu não tenho tantas escolhas. É como se eu não tivesse a liberdade de ser eu por completo. Eu estou restrita, eu estou contrariada. Mas, assim, quando eu tenho essa sensação de liberdade, eu também tenho esse bem-estar, né? Eu posso fazer escolhas, eu posso ser eu mesma. Então, e mesmo assim, mesmo nas situações de contrariedade, a gente sempre encontra uma forma, né? De, de sobressair, de buscar uma solução. Eu acho que esses dois são importantes, tanto a restrição quanto a liberdade, porque eles moldam quem a gente são e fazem a gente também saber sair da situação, né? Como se fosse algo balanceado. Acho que é necessário para nossa vivência. Boa noite. A fenomenologia na psicologia é como trocar o microscópio pelo diálogo. Em vez de só observar comportamentos de fora, ela busca entender a experiência de dentro, o que a pessoa realmente sente e significa para ela. Essa abordagem mostra que a realidade não é só o que dá para medir, mas também o que a gente vive, e que momentos de contrariedade e bem-estar não são opostos, mas eles são partes de uma mesma jornada humana, onde até a dor, quando enfrentada, pode trazer crescimento. É um convite para ouvir mais e julgar menos. No levantamento realizado, 89 pesquisas fenomenológicas foram analisadas, sendo 39 estrangeiras e 50 nacionais. A maior parte ocorreu nas áreas de psicologia da educação e clínica, enquanto o desenvolvimento teve menos atenção, principalmente com crianças e idosos. Além disso, concluiu-se que os temas mais estudados foram sofrimento, contrariedade e angústia. Pesquisas sobre alegria, bem-estar e realização pessoal ainda são raras. Como eu falei anteriormente, quando nós nascemos, nossa, quantas expectativas, né? Pelos nossos pais, os responsáveis, né? Pela nossa vida. Eles preparam tudo. Tantos mimos, mas de repente crescemos, né? E já não são mais eles que fazem as escolhas por nós, e sim nós. E essas escolhas muitas vezes nos traz angústia, porque não sabemos se aquilo que estamos escolhendo é o certo ou errado, mas somos os únicos responsáveis, né, pelas nossas escolhas. Mas tudo bem por isso. E a realidade, ela não é estática, né? E nem superficial, mas é um processo constante e complexo, né? Que se revela através de aprofundamento, de vivência e de reflexão sobre ela. Então, não tem como eu medir o outro pelas minhas experiências, né? Algo que eu aprendo em uma hora, eu não posso dizer que o outro também é capaz, né? Porque nós somos seres únicos e cada um tem a sua subjetividade, não é verdade? Então, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Eu não posso medir as experiências dele pelas minhas, porque aquilo que serviu para mim pode não servir para ele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ouvi-lo, né? Mas ver que o ponto de vista dele é um e o meu é outro. Que as experiências dele é uma e as minhas são outras, né? As minhas eu tenho que colocar ali entre um parênteses, como fala no texto, para mim não estar fazendo julgamento, né? Saber o que é meu e o que é do outro. Eu também tenho que saber fazer essa distinção. Participar sobre a entrevista de fenomenologia foi uma experiência bem interessante, né? Porque através dessa entrevista eu pude refletir um pouco mais sobre o bem-estar intenso e a tristeza profunda, a angústia profunda. E aí, ao falar sobre a angústia profunda, a gente acaba percebendo que ela pode nos afastar de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, o que é totalmente diferente do bem-estar intenso, né?
porque o bem-estar intenso ele é um momento de harmonia em que nos sentimos conectados e compreendemos melhor a nossa vida. Foi uma oportunidade de pensar de forma mais sensível sobre como vivemos e sentimos cada experiência. Oi! Me chamaram para gravar um depoimento aqui sobre o que eu achei, né, de participar da pesquisa sobre fenomenologia lá na Universidade de São Paulo. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que esse seja um estudo extremamente relevante, extremamente importante, né, falar sobre saúde mental, falar sobre as nossas vivências, a nossa realidade. Falei e respondi um pouco, né, o que me foi perguntado sobre contrariedade e bem-estar. E acredito que isso seja muito importante, o reconhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Reconhecer a importância de senti-los, né? A raiva, a alegria, a tristeza, a angústia, enfim, sem um não existiria o outro, a gente não saberia reconhecê-los, né? É importante também que dentro da pesquisa foram levadas em consideração as nossas vivências, né? É isso que a fenomenologia traz, que nós devemos... só nós mesmos podemos falar daquilo que nós vivemos, né? Cada um tem a sua subjetividade e mesmo que uma situação aconteça com... a mesma situação aconteça com duas pessoas diferentes, elas vão sentir de forma diferente, viver de forma diferente. Então, acho que por isso essa pesquisa é tão importante. Saber aí da subjetividade, do que cada um viveu, do que cada um sentiu e de como isso é importante para nós. Olá, quero começar agradecendo pelo convite, né, de ter feito parte dessa pesquisa enriquecedora e importantíssima. Bom, a autora, maravilhosa, trouxe o conceito, né, dessa fenomenologia, dessa junção, né, de contrariedade e bem-estar, na qual ela faz parte da condição humana, presente ali nas experiências da vida, né, nas diferentes fases. No meu caso, foi o luto. O luto, ele não deixa de ser algo de dor, algo ruim, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele trouxe um aprendizado para minha vida, ele trouxe um sentimento de bem-estar, na qual eu tenho, na verdade, as boas lembranças, os bons momentos que eu tive, as memórias afetivas, e essa junção de contrariedade e bem-estar trouxe para mim um aprendizado de que eu vou levar para a vida, as boas memórias que eu tive com essa pessoa, os bons momentos, os aprendizados enriquecedores que ela pôde me dar, e com essa ausência ao mesmo tempo de dificuldade que eu tive no início, com essa força que eu tenho agora, fica bem claro de que essa oscilação ela não atrapalhou no meu processo de luto. Pelo contrário, ele me fez... É um pouco difícil de falar, querendo ou não, né? Mas é algo que me trouxe bons aprendizados. Essa é a palavra, porque força é a palavra que define o que essa pessoa foi para mim. E a autora trazendo, né, essas duas junções foi o que ficou mais claro para o meu aprendizado e lições que eu vou ter para a vida. Oi! Olha eu aqui mais uma vez para falar sobre dois sentimentos tão opostos quanto a alegria e a tristeza. E eu confesso para vocês que antes de participar dessa experiência, eu jamais havia parado para pensar nas características em comum que esses dois sentimentos têm. Que até esse momento eu apenas acreditava que um não tinha nada a ver com o outro. E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu comecei a refletir e cheguei no incrível mundo da fenomenologia e do existencialismo. E pude perceber, inclusive, outras semelhanças, né, no sentido de que cada pessoa, ela vivencia essas emoções, esses sentimentos, de forma muito única e de forma singular. Quando a gente fala da tristeza, por exemplo, algumas delas percebem a tristeza como um convite à transformação, enquanto outras, por exemplo, se veem diante de uma sensação de paralisia, uma sensação de medo, de dor, diante do novo, né, diante daquilo que está acontecendo com ela. E no que se refere à alegria,
Muitas pessoas a experimentam como aquela ansiedade de que está prestes a acabar, enquanto outras só querem viver intensamente aquela experiência para que ela não acabe. E o que define como cada pessoa vai vivenciar as suas emoções é a forma como ela experimenta a vida, com seus valores, com as suas expectativas, com a sua história de vida. E isso é muito interessante, isso é muito singular. E é isso que torna esses dois sentimentos tão próximos um do outro. Portanto, a fenomenologia permite compreender profundamente como cada pessoa vivencia o mundo, enfrentando contrariedades e alcançando bem-estar. Essa pesquisa mostra que a tristeza e a alegria estão conectadas e são fundamentais para o crescimento humano. E assim encerramos o nosso especial sobre psicologia e fenomenologia. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá ruim, né? Além disso, Tá com sono? O preço da carne tá R$5. E aí? Oi, Clara, tudo bem? Estamos... Noticiário, tocar assim, não. Boa noite.